Não, a oração, ela não santifica alimentos imundos. Isso é uma teoria incorreta criada em alguma religião que não tem correspondência nas Escrituras. Em lugar nenhum das Escrituras existe qualquer informação, existe qualquer dica que fale que se você orar para algo impuro, aquilo se tornará um alimento puro. Isso é mito. Agora, o que é alimento e o que não é alimento, segundo os conceitos da Escritura? Por exemplo, um boi, ele não é alimento. Mas, se a carne do boi passar por alguns processos, desde o abate até o seu preparo, a carne do boi ela pode se tornar um alimento, mas não por oração. Então, por exemplo, se um boi ele cai de um penhasco e quebra o pescoço, ele não será alimento, ele não será considerado alimento. Se ele é morto por uma paulada na cabeça, ele também não é considerado alimento. Se ele leva um tiro na cabeça, ele também não será considerado alimento. Mesmo que, se ele for morto dessas formas que eu acabei de citar, e depois ele passe pelo processo de cacherização, ele não é kasher. Ele não é considerado alimento, pela forma que ele foi morto. Para que a carne do boi ela seja considerada alimento, o boi tem que passar por um processo de abate, onde o pescoço dele vai ser degolado, não pode quebrar nenhum osso, o sangue dele tem que escorrer pela terra, e depois as partes da carne desse boi que serão consumidas, elas deverão passar por um processo de cacherização, que é um processo onde a carne ela é depositada em um recipiente com água, ela é salgada e ela passa por lavagens e por troca de água até que se tire a maior parte possível de sangue. Não, essa fórmula ela não funciona para o porco, ela não funciona para a carne de cachorro e ela não funciona para camarão. Mesmo que o cachorro, mesmo que o porco, ele seja abatido como nós israelitas fazemos com o boi, ainda assim não será considerado um alimento. E mesmo que a pessoa ela faça orações, ela não conseguirá purificar aquilo que é imundo em aquilo que é puro. Isso, repetindo, é um mito que foi criado dentro de uma religião. Então, o processo de abate para que um boi seja considerado alimento, para que a sua carne seja considerada alimento, não serve e não funciona para o porco, não funciona para o peixe de couro, não funciona para cachorro, não funciona para camarão. E muito interessante que em hebraico existe uma palavra, a palavra tam, que ela é usada para designar, para apontar os animais que são considerados puros. E essa palavra tam, ou tamei, ela significa simples, perfeito, completo. E essa palavra ela é utilizada para designar nas Escrituras aquilo que é alimento e aquilo que é puro, e aquilo que é permitido para o consumo humano. Fora disso, é simplesmente um mito criado por alguma religião. Bom, o Novo Testamento, ele passou por muitas deturpações, né? Então, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso do 1 ao 5, ele é muito usado, né, para falar que pela oração os alimentos impuros eles podem ser santificados. Mas não é isso que o texto está falando. Quer dizer que tudo que recebemos de Elohim, nós temos que ter uma ação de agradecimento. E essa ação de agradecimento, ela é feita através da oração. Isso quer dizer que tudo que recebemos de Elohim, em ação de agradecimento, ela é santificada, dedicada, separada. Veja que o texto, ele fala de casamento,
sendo deturpado, sendo proibido. Ele fala de doutrinas de homens e de demônios, de falsas doutrinas. E ele está falando do afastamento da fé genuína. Ele está falando de que muita coisa mudaria. O tipo de alimentação praticado por uma outra religião, onde se come carne de porco, camarão, frutos do mar, peixe de couro, etc., dentro da Escritura, é uma novidade interpretativa. Então, isso foi criado muito tempo depois. E o texto que fala de casamento sendo deturpado, de doutrinas falsas, afastamento da fé genuína ou apostasia, os alimentos, eles são apenas uns dos termos que devem ser santificados para que não caia na apostasia. Aliás, a apostasia afastou muitos da fé pura e também os afastou dos alimentos puros. Muitos usam esses textos para justificarem que na nova aliança não existe mais a obediência aos princípios alimentares do Antigo Testamento. Bom, essa teoria, essa justificativa, ela é justamente justificativas que foram criadas pelos aqueles que viriam nos últimos tempos, desligados da fé genuína, onde eles criariam conversas e muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores. Então eles criariam essas teorias. Novamente, isso é um mito, é uma teoria que contradiz a própria Escritura. Não transforma, não purifica. Como estou falando, é simplesmente mitos interpretativos criados por pessoas que não conhecem os textos das Escrituras. A resposta é não. Isso gera muitas contradições com diversos outros textos, como por exemplo em Isaías, capítulo 66, verso 17. Também gera contradição em Tehillim, capítulo 39, verso 34. Gera até contradição no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. A gente pode fazer uma comparação aí, pode fazer um link com Yeshayahu, capítulo 52, verso 11, e Devarim, capítulo 14, verso 8. E ainda temos mais um texto, que refuta isso, Apocalipse, livro de Juliana, Revelação, capítulo 18, verso 2. Então nós temos diversos textos que refutam a ideia de que tudo pode comer, que não precisa rejeitar coisa alguma, que basta uma oração e aquilo se torna puro. Isso é mito. O que percebemos é que o próprio Novo Testamento ele continua condenando e separando animais impuros. O grande problema é a interpretação, é a compreensão que alguns líderes, que alguns professores, alguns teólogos, eles têm em relação a esses textos. E por que será que esses defensores dessa estranha graça, dessas afirmativas, eles também não oram e comem cachorro, gato, rato? Uma oração não tornaria tudo puro? E esses animais também não foram criados pelo Criador? Então bastava uma tefilá, uma oração, e esses animais se tornariam puros, poderiam ser consumidos. E por que eles não fazem isso? A Torá, ela não foi baseada e ela não foi dada em uma cultura específica. Porque muitos acabam falando, não, mas em tal região é costume comer tais tipos de carne. Por isso que lá come esse tipo de carne. Aqui nós não comemos, é uma questão cultural. Mas a Torá, ela não foi dada para ser aplicada numa só região.
em um só contexto político, em um só contexto religioso. A Torá ela foi dada para a humanidade, embora nem todos a recebem. E no livro de Provérbios, capítulo 16:4, nós entendemos claramente que o Criador, quando ele criou os animais, os peixes, as aves e tudo mais que foi criado, ele criou para determinados fins, para determinados objetivos. Então, por exemplo, lá no texto diz: Elohim fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então, por exemplo, nós temos até Bereshit, capítulo 1, verso 29, antes do dilúvio, as pessoas comendo vegetais. E depois do dilúvio, que a água abaixou, as pessoas então elas estão comendo alguns tipos de carne. E então nós temos, da parte criativa, daquilo que o Criador fez, nós temos animais que transportam cargas, animais que servem para limpezas, animais que equilibram a própria natureza, alguns animais para enfeite, como pavão, por exemplo, mas não são para alimentos. Não foram feitos para servir como alimentos para o ser humano. Então, esse mito, ele precisa ser quebrado, né? E o que nós vemos em muitos textos onde são usados para a ideia da purificação de animais impuros para que sirvam de alimentos, as pessoas precisam entender o contexto e entender o que é uma oração de ação de graças, uma reza, uma tefilá para uma ação de agradecimento. E não existe um só relato bíblico que traz a compreensão, o entendimento, a interpretação, que pela oração um animal imundo se torne um animal limpo. Nem na visão figurativa de Kefa, no livro de Atos, capítulo 10, aquilo não representa animais reais, mas os gentios, que são considerados impuros. Estes são purificados passando pelo processo de techuvá. Interessante que muitos intérpretes bíblicos eles usam a frase pescadores de homens como figurativa, mas o sonho de Kefa usam na forma literal.